Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou o professor de História, professor Lucas Scarano, e hoje nós estaremos falando com o 7º ano sobre os Estados Nacionais. Então, no ano de 2022, estaremos juntos novamente, então vamos para a nossa aula. Essa nossa aula é a primeira de 3 aulas que acontecerão no 7º ano neste bimestre. A primeira aula, então, sobre Estados Nacionais, em seguida sobre mercantilismo e, por último, sobre os povos pré-colombianos. Nessa aula, estaremos trabalhando a seguinte habilidade: explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. Então, quando a gente fala em Estado Nacional, nós estamos falando dos primeiros países que foram se formando na modernidade. Por isso, a gente utiliza esse conceito de modernidade aqui na aula de hoje. E para a gente falar sobre Estados Nacionais, a gente precisa primeiro abordar outros temas próximos, né? Primeiro, o que são os Estados Nacionais, as cruzadas, o fortalecimento da burguesia, a centralização do poder e faremos algumas conexões. E entre os conteúdos, trataremos de alguns exercícios para facilitar você, estudante, a compreender melhor a nossa matéria. Então vamos lá começar o que são os Estados Nacionais. Nada mais são do que um conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo território e possuem as mesmas características identitárias. Que seriam essas características? A mesma língua, muitas vezes a mesma religião, os mesmos tipos de vestimenta, alimentação, costumes, tudo isso dentro de um mesmo território vai formar um Estado. Então, dentro do Estado, abarca aí uma pluralidade grande de pessoas, com algumas diferenças, mas com essa identidade em comum. Esses países, né, que a gente está chamando aqui de Estados Nacionais, eles têm essas características muito próximas umas das outras. É claro, com algumas variações, mas que não abordaremos na aula de hoje. Para a gente entender como é que esses Estados Nacionais se formaram, primeiro a gente precisa entender o que foram as cruzadas. Essas cruzadas, elas foram conflitos, batalhas entre cristãos e muçulmanos. Basicamente, o que eles estavam buscando era resgatar a Terra Santa, que era a terra de Jerusalém, para os cristãos. Porque lembrando, os muçulmanos, ou seja, os seguidores do Islã, eles dominaram a região ali a partir do século VI, século VII, eles já começam a dominar a região de Jerusalém, Oriente Médio, e aí os cristãos buscam retomar aquela região para si. Então, a partir aí do século X, século XI, já começa uma movimentação para que esses cristãos retomem essa região. Mas não tem somente uma explicação religiosa, tem também uma motivação econômica, porque é nesse território que a gente tem um grande comércio, principalmente de especiarias, ou seja, temperos, perfumes, que são importantíssimos para aquela época. Então, interesses econômicos, interesses religiosos e também interesses políticos, né, de expansão territorial, fazem com que esses dois povos entrem em vários conflitos. Foram cerca de 200 anos de batalhas, então não foi apenas uma, foram ao todo 12 batalhas, né, sem contar algumas extras que tiveram no decorrer desses 200 anos. Então, as cruzadas levaram muitos nobres da Europa para o Oriente Médio, a fim, então, de resgatar a Terra Santa, dentre os outros interesses que a gente abordou aqui agora. Essas motivações tiveram consequências muito grandes para a nobreza, porque quem batalhava nesse período era somente quem era nobre. Lembrando aqui, vamos retomar um pouquinho lá o conteúdo do 6º ano, eram 3 classes, 3 grupos, né, na Idade Média. A nobreza, que eram os que guerreavam, o clero, os que oravam e os que estudavam, e os servos, que eram os que trabalhavam. Então, para ir para a guerra, ele tinha que ser nobre. Então, muitos nobres, barões, duques, condes, foram a mando dos reis para essas regiões para batalhar.
Inicialmente ganharam diversas batalhas, mas aos poucos essas batalhas foram sendo perdidas pelos cristãos e os muçulmanos passaram a ganhar muitas dessas batalhas. E nesse contexto, muitos nobres morrem em batalha e aí não tem muitas vezes essas pessoas voltando para a Europa, fazendo com que a nobreza ela se enfraqueça aos poucos. Então, ao longo desses 200 anos, a nobreza ela se enfraquece bastante, né? Porque devido à quantidade de pessoas que sobreviveu a essas batalhas. E aí, com isso, eu trouxe para a gente um exercício. Tá? E o exercício eu trouxe enunciado, vamos ler. O islamismo foi difundido através do profeta Maomé e o seu crescimento criaria grandes embates com o cristianismo. No final do século XI, a religião já havia se tornado grande o suficiente para clamar por seus lugares sagrados, que, no entanto, eram coincidentes com os lugares sagrados dos cristãos. Então, lembrando aqui, as duas religiões são religiões monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus, e eles disputam fiéis e disputam também território. Então, é isso que o texto está falando, né? Essa disputa territorial entre os dois povos, entre as duas religiões. E aí eu faço duas perguntas a você. Por que o islamismo e o cristianismo estavam em conflito? Né? Novamente, por causa do território e também por causa dos fiéis. Né? Então, eles estavam ali em busca de quem conseguiria mais fiel ou manter os seus fiéis e também o território, né, para si. Segunda pergunta. Quais foram as consequências dessas batalhas para os cristãos? Como a gente já havia falado anteriormente, as consequências foram derrotas para os cristãos e diminuição da nobreza. Então, se essa nobreza diminui, eles perdem força. E aí, quem ganha força ao contrário deles é o rei e a burguesia. Então, esses dois grupos vão ganhar força cada vez mais e a gente vai ver aqui no decorrer dessa aula. Então, vamos entender primeiro o que é essa burguesia. Quando a gente fala nesse conceito, burguesia são os comerciantes. Eles vão surgir ali, são servos, né, camponeses principalmente, que vão trabalhar vendendo os seus produtos agrícolas, então vão vender verduras, grãos, então vão lá no centro vender os produtos, ou também alguns desses camponeses vão trabalhar fazendo artesanato. Então eles vão produzir roupas, calçados, dentre outros materiais, e eles vão vender esses produtos em feiras, nos burgos, que eram cidades muradas onde eles faziam comércio. E aí do burgo surge o termo burguês, que era o morador, né, o trabalhador que ficava nessa região vendendo os seus produtos. E aí dentro desse burgo ou desses burgos, esse grupo ele vai se enriquecendo cada vez mais. Né? E aí ele se enriquece tanto que parte dessa burguesia começa a disputar poder com os nobres. Se os nobres deixam de ter território, né, eles começam a morrer, né, nas batalhas, eles vão se enfraquecendo e quem vai ganhando com isso é exatamente essa burguesia. Então, esses burgueses, eles produziam, né, ou melhor, eles vendiam o excedente de produção. Então funcionava assim, eles trabalhavam para os senhores e produziam lá os seus grãos, né, os seus alimentos, e muitas vezes esse alimento sobrava, né? As técnicas agrícolas se desenvolveram muito nesse período aí do século X, século XI, essa quantidade de alimentos aumentou cada vez mais, e aí eles puderam vender esse excedente. Então o que sobrava eles vendiam, e aí esse dinheiro que eles vendiam, eles foram acumulando, gerando então a partir daquele grupo de camponeses uma nova classe social, que é a classe burguesa. Esses burgueses, por eles terem bastante dinheiro e pelo fato da nobreza ter ficado cada vez mais decadente, eles começam a apoiar o rei. Como que era esse apoio?
eles financiavam muitas vezes exército, né, davam dinheiro, auxílio financeiro para o rei manter o seu reino funcionando. Então, esse apoio burguesia e rei foi fundamental para que o rei pudesse concentrar cada vez mais o poder nas suas mãos e fazendo assim com que formassem territórios mais fixos, né? Não tinha tanto reinos separados, eles vão se juntando nas mãos de apenas alguns desses reis, né? Que eram os principais nobres da época. O mais interessante é que, como quem era considerado especial ali era um nobre, esses burgueses, para terem o mesmo status de nobreza, os burgueses passam a comprar título de nobreza. Então, eles usam o dinheiro que eles têm para comprar o título. É um papel, né? Um papel que ele recebe lá, falando que ele é agora um nobre. Porém, essa nobreza, ela é uma nobreza considerada ainda inferior à nobreza de sangue. Não sei se você, estudante, já ouviu falar numa frase falando, olha, fulano é de sangue azul, Beltrano é de sangue azul. Eles entendiam que os nobres tinham sangue de cor diferente, de tão especiais que eles se achavam. Com o decorrer da história, né, a descoberta, né, dos corpos, né, de como é que a gente é por dentro, percebeu-se que não tinha diferença nenhuma. Né, é apenas no discurso essa diferença. Mas eles ainda assim se consideravam superiores aos demais, inclusive aos burgueses. Então, entendendo isso, vamos para nosso segundo exercício. As cidades dependiam dos senhores, mas elas foram mais fortes que as aldeias para discutir com seus amos, rebelarem-se e obter ou impor cartas de franquia. Coletivamente, continuavam vinculadas ao sistema feudal, mas em seu território e, sobretudo, dentro do recinto, dentro da muralha, os habitantes eram livres e participavam da organização coletiva. Nesse texto, ele está falando para a gente sobre essa nova classe que está surgindo, sobre a burguesia. E aí eu propus duas perguntas para você, estudante. A primeira pergunta é a seguinte: o que o autor quis dizer com continuavam vinculadas ao sistema feudal? O sistema feudal é o sistema de trocas, em que o nobre jura fidelidade ao senhor e aí, em troca, ele dá o seu exército ou ajuda a manter o reino funcionando. Como a burguesia começa a ganhar força, a burguesia é que passa a fazer esse papel, né, junto ao seu rei. Então, não é mais a nobreza que vai ter tanto esse papel. Eles continuam, claro, mas a burguesia também passa a exercer esse poder. Portanto, a burguesia ela mantém esse sistema que a gente chama de sistema feudal, esse sistema de senhor e seu vassalo. Né? Senhor e vassalo, vassalo é o cara que obedece ao seu senhor. Então, esse sistema se mantém. Segundo, qual outro sistema estava surgindo nesse momento? Se o burguês passa a ter cada vez mais poder econômico e poder comprar mais coisa, ele passa a usar o dinheiro dele para gerar cada vez mais dinheiro. Quando um dinheiro vira mais dinheiro, a gente diz que ele se transformou em capital. E mesmo nessa lógica feudal de troca de favores, mesmo nesse momento, a gente tem então um acúmulo de capital que a gente chama de capitalismo. Então é nesse momento que o sistema capitalista começa a surgir, começa a engatinhar, digamos assim, que é o sistema que a gente vive hoje ainda, mas com muitas diferenças do que acontecia naquele período. Então, a transição entre o sistema feudal para o sistema capitalista, ele é lento e gradual. Ok? Bom, então vamos falar agora sobre a centralização do poder do rei. Os acordos entre o rei e a burguesia foram ficando cada vez mais complexos, cada vez mais densos, cada vez mais fortes. E aí o rei foi ganhando cada vez mais dinheiro desses nobres, né, através dos seus acordos, e ele foi concentrando cada vez mais poder nas suas mãos. Então, a nobreza foi ficando cada vez mais de lado, né, nesse processo, fazendo assim com que os reis tivessem tanto poder nas mãos
que eles se consideravam seres absolutos. Daí vem um conceito super importante, que é o conceito de absolutismo. É aquele rei que está praticamente acima das leis. Ele até tem que obedecer às leis, mas ele mesmo cria. Ele mesmo julga, ele mesmo executa as leis. Então, é o poder absolutista aí nas mãos desse senhor. A unificação de moedas e impostos. Para facilitar a administração, tinha que unificar, porque eram vários tipos de moeda em vários reinos, então você passava de um reino para o outro, tinha que trocar de moeda, e aí para facilitar, criou-se uma moeda única dentro daquele território do rei, e aí passou a ter então uma única moeda e impostos somente para aquele rei. Definição de limites e fronteiras, então os limites são definidos aqui nesse momento, as fronteiras também. E a acumulação dos poderes jurídicos, militares e econômicos nas mãos do rei, sempre lembrando, apoiados pela burguesia. E nesse contexto, trouxemos a nossa terceira atividade. Eu trouxe um texto que vai dizer o seguinte: a instituição social da monarquia chega ao seu maior poder na fase histórica em que uma nobreza em decadência já está obrigada a competir de muitas maneiras com grupos burgueses em ascensão, sem que qualquer um dos lados possa derrotar inapelavelmente o outro. Então os dois passam a conviver juntos, nobreza e burguesia, por muito tempo. E aí eu faço as duas perguntas. Por que a nobreza estava em decadência? Aí vão lembrar lá do início da nossa aula, devido às cruzadas e às batalhas, muitos nobres morreram naquelas batalhas, se enfraquecendo. Segundo, a nobreza competia com a burguesia pelo quê? O que eles estavam competindo? Eles estavam competindo o apoio do rei. O apoio do rei era extremamente importante. Então eles ficavam nessa competição para buscar esse apoio. E acabou que o rei passou a apoiar muito mais a burguesia do que a nobreza. E agora a gente precisa entender quais foram os resultados depois de todo esse processo, quais foram os resultados e quais conexões que a gente pode fazer entre esses momentos da história. Então, a primeira conexão que a gente pode criar é a criação do absolutismo monárquico. Lembrando o que é isso? É quando o rei ele tem o poder absoluto em suas mãos. E monárquico, porque vem de monarca, do rei. Então é aquele rei que tem cada vez mais centralizado o poder nas suas mãos. Eu gosto de brincar aqui, é como se fosse aquele filme dos Vingadores, em que tem o Thanos, que concentra todo o poder nas suas mãos, como se tivesse ali esse simbolismo que a gente pode adotar. Outra conexão, o mercantilismo, que são nada mais do que estratégias que o rei e o Estado utilizam para concentrar a riqueza nas suas mãos. Essas estratégias circulam em três grandes frentes. Primeiro, você pode comercializar, você pode explorar o ouro para acumular riqueza diretamente, ou você pode criar também impostos. Então, esses três meios aí, e suas variações, fazem com que o Estado se enriqueça. E, por último, a expansão marítima. É essa expansão que vai fazer com que espanhóis e portugueses naveguem a longas distâncias até chegarem à América e descobrir o nosso continente. E, a partir desse momento, a nossa história oficialmente se inicia. Então, essas conexões são super importantes porque, a partir desse momento, a gente vai criar outros links com a história. Lembrando que a história não é uma caixinha fechada, são essas conexões que precisam ser feitas. Então, estudante, na nossa aula de hoje, a gente viu o que é um Estado Nacional, o que foram as cruzadas, nós vimos também o fortalecimento da burguesia, a centralização do poder e também as conexões que a gente pode fazer com os dois conteúdos. A gente utilizou como referência esses dois livros e o site do Brasil Escola, que nos deu esse aporte na aula de hoje. Então, desejo a você, estudante, bons estudos e a gente se vê ao longo desse ano. Desejo, então, que você estude bastante para que aprenda tudo sobre história. Até mais. Tchau, tchau.